Bíblia de Estudo NVT, da editora Mundo Cristão. Mateus capítulo 1, versículo 12. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 1, versículos 11, 12. Gerou. Josias era o avô de Joaquim, em grego Jecônias, variação de Joaquim. Ver 2 Reis, capítulo 23, versículo 34, capítulo 24, versículo 6 e nota em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 16. Estudo do capítulo 1, do 12 ao 16. Embora o Antigo Testamento seja claramente a fonte das informações do capítulo 1, do 1 ao 11, é provável que, para compor o capítulo 1, do 12 ao 16, Mateus também tenha consultado arquivos da realeza e a tradição oral. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus capítulo 1, versículo 12. Depois do exílio na Babilônia, Jecônias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Vamos para o estudo? Não temos um estudo para esse versículo. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus capítulo 1, versículo 12. Depois do exílio na Babilônia, Jecônias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 1, 12. A maldade de Jecônias, 2 Reis, capítulo 24, do 8 ao 9, foi tão grande que sua linhagem foi amaldiçoada, em Jeremias, capítulo 20, versículo 30. Embora um filho biológico não pudesse, por essa razão, herdar o trono, o direito legal ainda poderia permanecer à linhagem de Jecônias. Estudo do capítulo 1, do 12 ao 13. Zorobabel levou o primeiro grupo que recebeu permissão para regressar do exílio para Israel. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus capítulo 1, versículo 12. Depois do exílio na Babilônia, Jecônias gerou Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Vamos para o estudo? Não temos um estudo para esse versículo. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus capítulo 1, versículo 12. Após a deportação para a Babilônia, Jecônias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Vamos para o estudo? Capítulo 1, do versículo 7 ao 16. A genealogia de Mateus concorda com as genealogias de 1 Coríntios, do capítulo 1, versículo 3, e de Lucas, capítulo 3, versículo 23 ao 38. Desde a geração de Abrão até Davi. Após esse último, a genealogia de Mateus concorda com a de 1 Crônicos, com exceção de umas poucas lacunas intencionais. Contudo, ela se afasta de maneira significativa da encontrada em Lucas. Por causa disso, alguns intérpretes argumentam que uma delas ou ambas das genealogias do Novo Testamento são incorretas. Todavia, os judeus da linhagem de Davi preservaram cuidadosamente suas genealogias porque sabiam, a partir das profecias do Antigo Testamento, que um de seus descendentes seria o Messias. Os descendentes de Davi também tinham o privilégio de prover lenha para o altar de Jerusalém. Naturalmente, eles guardavam registros cuidadosos para demonstrar sua linhagem davídica e preservar seus privilégios. Evidência em Joséfo, vida 1. E textos rabínicos sugerem que arquivos genealógicos eram guardados em registros públicos. Os estudos surgem várias maneiras pelas quais as linhagens de Mateus e Lucas podem ser harmonizadas. Primeiro, um pode estar preservando a genealogia de Jesus por Maria e o outro por José. Segundo, o costume do levirato
fez com que uma criança tivesse diferentes pais biológicos e legais. Talvez uma genealogia siga a linhagem biológica, enquanto a outra siga a legal. Terceiro, uma tábua da linhagem pode delinear os descendentes legais de Davi, que teriam reinado, caso o reino davídico tivesse continuado, enquanto a outra registra os descendentes da linhagem específica de José. Uma combinação dessas abordagens também é possível. Em algumas versões, é difícil identificar o antecedente na primeira ocorrência do pronome quem, do versículo 16, no grego de Mateus. Entretanto, o pronome é feminino. Assim, embora o restante da genealogia se concentre em pais e só raramente mencione mães, Mateus identificou uma genitora humana, mas não o pai biológico para Jesus, descrevendo dessa forma a concepção virginal de Jesus.